forma de abençoar os seus filhos, aquela nação, e eles profetizavam isso na vida deles, porque a Bíblia nos diz que a palavra que sai da nossa boca ela tem poder. E quando nós queremos profetizar isso sobre a nossa casa, nossa família, surge efeito da parte do Senhor, amém? Então você profetiza esse louvor, você profetiza esse louvor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre este bairro, sobre a sua igreja. Nós cremos nisso, nós somos chamados para isso. A palavra do Senhor diz que as bênçãos correriam atrás de nós não corremos atrás da bênção. Então somente nós estivermos firmes na presença do Senhor, então somente nós estivermos ligados na videira que é Cristo, verdadeiramente nós seremos mais do que vencedores, seremos abençoados todos os dias, todos os dias. Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor. So
as famílias da palavra serão benditas. Em nome de Jesus. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oh, Senhor, sobre cada família aqui apresentada, Senhor. Oh, Deus, entra com salvação nos lares. Oh, Deus, entra com transformações. Oh, Deus, com libertação, com graça. Oh, Deus, libera a paz. A paz que excede todo o entendimento. Oh, Deus, tudo aquilo que Ele me fez para querer dar a paz que não é dele, em nome de Jesus. E cada família aqui representada, essas crianças da família, Senhor, de Pereira, e todas essas famílias que estão aqui representadas, Dona Lourdes, a tua casa, a tua família, a família de Paula, de São Carlos, de Luciano, ó Deus, do Natureza de Vinícius, a minha família, Senhor, as tuas famílias aqui desta igreja, que possam ser abençoadas em nome de Jesus. Nós já somos abençoados, Pai, e queremos ser a cada dia mais abençoados por Ti, com bênçãos vindas do céu, bênçãos duradoras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus, nós cremos nisto, nós cremos nesta palavra, Senhor. Oh Deus, e assim nós profetizamos para a glória do Teu nome. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus a cada dia continue abençoando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. E esse louvor tem por título que diz que eu sou. Jesus, ele, certa vez, ele perguntou isso aos seus discípulos: o que estão falando aí acerca sobre mim? O que estão dizendo? E ele me dizendo: tu és, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és os profetas. E aí ele foi indagando e perguntando, cada um foi falando algo. E ele disse: e você o que dizes que eu sou? Aleluia. E Pedro falou para ele: Cristo, Filho de Deus mesmo. E aí que, quando nós estamos em Cristo Jesus, o que é que fala de nós? Quem é você em Cristo Jesus? Ele nos amou, Ele te amou. Você é amado, você é amada do Senhor. Aleluia. E que você nesta noite possa entender isso. Você não é o que as pessoas estão falando aí fora, que o inimigo muitas vezes quer soprar no seu ouvido, dizendo que você não vale nada, que você não é nada. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: você é amado, você é amada. Aleluia.
filho de Deus. Oh, Jesus, obrigado pelo teu grande amor. Oh, Deus, esse amor que nós não podemos mensurar o tamanho, medir. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Louvado e grande é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou que se eu apenas tocar o Senhor, eu serei curado. Será que nesta noite você pode tocar o Senhor através da tua fé? Quais são as tuas preocupações, os teus dedos? Toque no Senhor. Toque no Senhor através da sua fé, através da sua confiança. E assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, porque o Senhor perguntou quem me tocou. E ele disse: tem uma multidão que aperta. E o Senhor pergunta quem me tocou, Senhor. E o Senhor disse: alguém me tocou, porque eu sei que de mim sai o poder, de mim sai o perdão. Aleluia, o Senhor, Ele tem poder liberado para a sua vida nesta noite. Ele tem poder para a sua família, porque Ele tem poder para fazer o impossível. Aleluia. Então toque no Senhor com fé, porque a fé, ela pode mover montanhas, ela pode mover alicerces, cadeias, prisões. Aleluia, o Senhor, Ele é fiel na tua vida. Todos alguém que toca no Senhor. Minha fé vai
sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que o homem não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Soberano Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Ó Espírito Santo, aplica esta palavra em nossos corações, ministra, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor falando a cada coração aqui nesta noite, falando para que cada um de nós estejamos alicerçados nesta palavra e que não removemos esses ouvintes, mas praticantes, Pai, para que a nossa casa esteja bem edificada na rocha. Ó Deus, perdoa minhas falhas e os meus erros, usa, Senhor, a minha instrumentalidade para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa estas crianças que estão aqui neste altar, Senhor. Ó Deus, que essas crianças, elas possam ser abençoadas todos os dias das suas vidas. Ó Pai, que elas possam crescer para a glória do teu nome, que elas possam crescer, Pai, pautadas na tua palavra, nos teus caminhos, e que nenhuma obra do inimigo, nenhuma seta maligna toque essas crianças, nem a mente delas, Senhor, pois elas estão guardadas em ti, em nome de Jesus, que elas sejam abençoadas, Pai, que o Senhor cuide do futuro de cada uma delas, Pai, e que elas sejam uma bênção para esta sociedade, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa elas nesta linha, abre a mente e o coração delas para ouvir a tua palavra, abençoa a professora da noite, usa ela conforme a tua vontade para a glória do teu nome, faz o teu querer, faz a tua vontade. Nós oramos, te pedimos essas coisas e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Vamos estar aqui meditando a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, onde aqui no Evangelho de Lucas o Senhor ele vinha falando ali, né, sobre o fundamento, né, de estar alicerçado, de uma casa bem alicerçada, de algo que nos traz a instrução e o entendimento para estarmos firmes e não sermos abalados. E o Senhor Jesus ele usa, né, a figura de uma casa edificada, e ele diz aqui, né, no versículo 46, ele falando, e ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O Senhor ele faz uma pergunta ali a muitos que estavam ali, pois a palavra do Senhor já nos diz que aquele que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque, queridos, não é só estar na igreja, não é só vir para a igreja, não é só ouvir a palavra do Senhor, mas é ouvir e deixar a palavra descer ao coração, e deixar a palavra fazer morada em nós e fazer mudança, e mudar toda a nossa vida, não só internamente, como também externamente, porque a mudança ela começa por dentro. Certa vez foram até Jesus e disseram: Senhor, os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos, né? E eles indagaram o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse a eles que, né, nós não devemos estar preocupados em limpar o exterior. É claro que sim, que nós devemos ter um zelo com o nosso corpo, mas o Senhor estava falando de estar limpo o interior, porque se o interior estiver limpo, isso vai justamente expor o exterior. Então, não se preocupeis nem com o exterior, no sentido se o seu interior estiver sujo. Então é necessário nos preocuparmos como é que estamos dentro, se a palavra ela realmente tem feito morada. E o Senhor Jesus ele fala: olha, vocês estão me dizendo Senhor, Senhor, mas muitas vezes vocês não estão fazendo o que eu vos mando. E bom é, irmãos, quando nós estamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Bom é quando nós estamos com os nossos ouvidos, os nossos corações sensíveis, porque verdadeiramente Ele quer nos edificar nos seus caminhos. Ele nos quer nos
das vossas mãos não é vão, Senhor. Então, quando nós começamos a entender a palavra do Senhor, que Ele tem instrução para nós, o Senhor Ele gastou muito tempo ali com os seus discípulos, com aquele povo ali no Sermão do Monte, onde Ele mandava aquele povo sentar na relva, sentar ali naquele matinho verde, e o Senhor começava a instruir aquele povo, o Senhor começava a ensinar. E é bem verdade que muitas vezes nós queremos ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Muitas vezes nós queremos ouvir uma palavra da parte do Senhor, que venha dizer que Ele vai fazer algo em nossas vidas, que vai nos abençoar. É bom. Verdadeiramente nós também gostamos de ouvir palavras como essas, mas muitas vezes o Senhor está nos instruindo, nos ensinando, e como é bom nós sentarmos para aprender, para escutá-lo, para dizer: Senhor, como foi pela manhã, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, será que eu estou te obedecendo? Será que eu estou te ouvindo? Será que eu estou colocando a tua palavra em prática? Se tudo que eu tenho sido instruído na tua palavra, eu tenho desejado colocar ela em prática. Quando eu chego na casa do Senhor, será que eu chego com o desejo de dizer: Senhor, fala comigo? E fala não aquilo que eu desejo ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, das teologias da prosperidade e tantas outras coisas. E de um tempo do relativismo, onde o pecado muitas vezes já não é pecado, e muitas vezes nós queremos escutar aquilo que venha nos trazer satisfação. Alguém diz assim: se te faz bem, se te faz feliz, assim, anda, faz, coloca em prática. Nós falamos nessa manhã que o nosso coração ele é enganoso, e nós precisamos guardar o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que é dele que vem as fontes da vida. Se o nosso coração estiver guardado no Senhor, se a nossa mente, se a nossa vida estiver bem alicerçada no Senhor, nada que vier contra nós vai nos destruir, você vai permanecer firme. E é por isso que nós precisamos estar bem atentos à voz do Senhor. O diabo ele é o pai da mentira, e ele muitas vezes ele vem para querer nos enganar, querer com palavras sutis, assim como Adão e Eva que estavam ali no jardim. E a palavra do Senhor nos diz que Satanás, através da figura de uma serpente, começou a falar palavras ao ouvido de Eva, ao ouvido de Adão ali, querendo que eles comessem do fruto, e ali os enganou. Mas o Senhor já tinha falado para eles não comer do fruto que está na árvore no meio do jardim. E num descuido ali, eles terminaram ali se alimentando, irmãos, e as consequências foram grandes. E o Senhor Jesus, ele estava falando acerca disso. Ele estava falando que dizem Senhor, Senhor, porque vocês me chamam de Senhor, mas muitas vezes vocês não estão escutando o que eu estou dizendo para vocês. Vocês não estão ouvindo meus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor são firmes. Os mandamentos do Senhor, irmãos, têm propósito, têm sabedoria do alto. E ali ele vai e compara uma casa. E ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Porque, irmãos, não é só necessário nós irmos até o Senhor, porque muitos foram até Jesus naquele tempo. Muitos chegaram até ele, pediram uma bênção, foram abençoados, como os 10 leprosos, que só faltou um para agradecer. Como muitos que foram alcançados pelo Senhor, mas foram com um propósito só de receber a bênção, mas de não serem instruídos, de serem transformados, assim também como
E ele disse: bom mestre, eu sei que tu és mestre de Israel, e que ninguém pode fazer tamanhas maravilhas se o Senhor Deus não for contigo. Mas o Senhor conhecia Nicodemos e dizia: Nicodemos, é necessário que você nascer de novo. E Nicodemos não entendeu aquela palavra ali, porque ele disse: como pode isso, Senhor? Eu sendo já velho, eu entraria no ventre da minha mãe. E o Senhor foi falando a Nicodemos, e o Senhor foi ministrando ao coração dele. E assim não somos nós. Será que nós estamos prontos a muitas vezes receber o não do Senhor? Será que muitas vezes nós estamos prontos a receber o espera do Senhor? Será que muitas vezes nós estamos prontos a receber ou até o silêncio de Deus em nossas vidas e continuarmos firmes, fundamentados nele, firmados nele? E o Senhor estava dizendo: olha, aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que vêm a mim e ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou mostrar que vocês são semelhantes. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou bem e abriu bem e bem profundo a vala e lançou o seu alicerce sobre a rocha. Ouça, meus irmãos, nós sabemos que na construção de uma casa, o alicerce é uma das partes principais. Porque se nós nos preocuparmos só com a beleza externa, se nós nos preocuparmos só com a fachada, com a frente, e não se preocuparmos com o alicerce, com o primeiro a chuva, o primeiro vento forte, a casa cairá. E o Senhor Jesus estava dizendo: olha, se preocupe com o alicerce, se preocupe com a fundação, porque é Ele que sustenta toda a casa. Aleluia! É o fundamento, é o alicerce que sustenta toda a casa. E muitas vezes nós não queremos, irmãos, se esforçar para cavar bem. Os homens aqui, como as mulheres também viram como foi aqui para cavar o alicerce aqui desta igreja. E nós sofremos aqui um pouco, porque a terra era dura, é dura ainda isso aqui, porque as colunas eram tão grandes, e nós precisamos cavar aqui, irmãos, e se esforçarmos. Mas para que essas colunas, este alicerce, aguentassem o peso que, se a Deus permitir futuramente, queremos que esteja aqui em cima. E que nós possamos ficar aqui sem medo. É melhor nós errarmos por excesso, não é verdade? Do que errarmos, né, por menos e ficarmos na dúvida e a casa cair. E o alicerce não aumentar. E o Senhor Jesus estava falando sobre isso. Porque todo aquele que vem a mim é semelhante ao homem que edificou a sua casa, é semelhante ao homem que cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, num lugar firme. Aleluia! E não pôde abalar, porque vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar por ter sido bem construída. Oh, queridos, como é importante nós estarmos alicerçados no Senhor. Sabe por quê? Porque nós não sabemos, irmãos, o tamanho da prova que virá. Nós não sabemos o tamanho das enchentes que virão. E cada vez que nós alicerçados estamos no Senhor, nós estamos firmes, independente da chuva que virá, independente da tempestade que virá, independente dos problemas que sobrevirão sobre as nossas vidas. Pode vir o que vier, nós estaremos alicerçados, estaremos firmes. Então não economize no alicerce, não economize na oração. Vai colocando ali o cimento, a areia da oração, do jejum, da fé, da confiança.
Vai firmando a tua casa sobre esta rocha que é Cristo. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 10, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo falando, ele diz que é esse fundamento. Ele mostra que esse fundamento, ele vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo ele nos instrui, ele nos diz: olha, o Senhor ele me chamou para ser arquiteto, Deus ele me chamou para lançar esse fundamento, porque ele é apóstolo do Senhor e ele começa a lançar os corações de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que outros vêm e edifica sobre ele, mas é necessário nós sabermos como nós estamos edificando as nossas vidas perante esse alicerce, perante esta casa, perante esta rocha que é Cristo. E ele continua dizendo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do já posto. Qual é, hein, irmãos? Cristo, Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, irmão. Muitas pessoas querem firmar as suas vidas, a sua casa, em fundamentos que não têm firmeza. Tem gente que está colocando a sua confiança na sua conta bancária. Tem gente que está colocando a sua confiança em pessoas, em homens. Tem pessoas que estão colocando ou firmando a sua casa em promessas de alguém aí fora, que muitas vezes não podem mudar nem um pouco da nossa estatura. É por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aleluia, mas estejam firmados em mim, porque eu tenho cuidado de vocês. Se a casa de vocês estiver fundamentalizada, estiver firmada em mim, nesse fundamento que é Cristo Jesus, aleluia, nesse fundamento que é o Senhor, aleluia, e ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do já posto, a qual é Jesus Cristo. Firme a sua vida nele. Nada vai abalar você. O versículo 12 vai dizer que alguém sobre este fundamento formaram um edifício de ouro, olha, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É quando a luta vem, é quando a tempestade vem, é quando o fogo ardente se apresenta como aquela fornalha para aqueles 3 homens que se apresentou, irmãos, diante daquela situação. Talvez aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles nunca imaginaram que precisariam passar por aquilo. E nós nunca, irmãos, às vezes imaginamos a prova que passaremos. Nós queremos apenas viver as bênçãos do Senhor. Nós queremos apenas ver o mar calmo e já calmo pelo Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles homens se depararam com uma fornalha. E naquele dia o Senhor provou, aleluia, a obra daqueles homens que não estavam firmados em palha ou feno. Aqueles homens com uma vida sincera de oração. Aqueles homens com uma vida sincera com Deus, eles viviam verdadeiramente o que Deus havia chamado eles para fazer, porque quando eles chegaram lá na Babilônia, a primeira coisa que fizeram, assim como fala lá no capítulo 1 de Daniel, que Daniel reúne aqueles homens, e aí eles se propuseram não se contaminarem com o manjar do rei. Oh, queridos, nós nessa geração precisamos colocar essa palavra em nosso coração, dizendo: Senhor, que nós não venhamos deixar que os nossos corações sejam
tomados por palha ou feno, ou por coisas que são passageiras aqui nesta terra, mas que nós possamos estar firmando a nossa vida, a nossa carne nesse alicerce que é Jesus. Que nós possamos estar colocando oração, que nós possamos estar colocando jejum, que nós possamos estar colocando fé, que nós possamos estar colocando renúncia, que nós possamos estar colocando a nossa vida alicerçada nele. Porque naquele dia, irmão, a obra de cada um será aprovada pelo fogo. Aleluia. E se nós estamos colocando ouro, prata, aleluia, pedras preciosas perante o Senhor, aleluia, a nossa cara permanecerá de pé. O expor aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 20, ele vai falar, irmãos, acerca sobre que nós estamos sendo edificados para a morada de Deus. Nós estamos sendo preparados, a nossa casa, irmãos. Porque antigamente o Senhor habitava, não que Deus habitava, mas Ele estava ali no tabernáculo, e no santo lugar Ele descia ali, Ele não morava ali, mas Ele descia ali naquele lugar. E ali representava a presença do Senhor. Mas o Senhor agora Ele prepara uma casa que não é feita por mãos humanas, e Ele deseja habitar nela. Aí somos nós, irmãos, nesta casa. E o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, veja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Aleluia. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia. Nós somos edificados para a morada dele, irmãos. O Senhor, Ele não vai morar numa casa sem estar no alicerce deposto. O Senhor, Ele não vai adentrar em corações, em vidas, se a nossa vida está sendo banalizada neste mundo. Mas o Senhor, Ele quer que nós preparemos a casa, Ele quer que nós estejamos bem preparados para que Ele possa morar em nós. Nós somos edificados, fundamentalizados pela palavra ali dos apóstolos, a qual Jesus chamou, e eles são representantes de Deus aqui nesta terra, assim como a sua igreja, assim como nós. E o Senhor, Ele quer fundamentalizar a nossa casa, a nossa vida. Ele quer tornar os nossos pés firmes numa rocha que nada venha nos abalar. Quantos cristãos, quantas pessoas hoje, irmãos, estão cocheando em dois pensamentos, dizendo: eu vou desistir, eu vou parar. Mas por que está com esses pensamentos? Porque não está com a vida edificada na rocha. Qualquer coisa abala, qualquer coisa tira da presença do Senhor, qualquer coisa pensa que eu vou sair, vou para outra igreja, vou procurar outra igreja, vou procurar outras coisas, vou procurar o mundo. O Senhor não nos chamou, irmãos, para termos uma pessoas inconstantes. Ele quer que nós sejamos alicerçados. Quando Pedro, irmãos, estava ali falando com o Senhor, dizendo que ele ia até a morte, e esse preciso for, ele venceria tudo ali por amor a Cristo. O Senhor conhecia a estrutura de Pedro, e o Senhor disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, e eu disse não. Porque quando tu te converter, ele diz assim eu direi: está pronto para ter provado. Eu sei que as provas não vão derrubá-lo, os problemas não vão tirar ele ou ela do lugar. E o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre isso. O Senhor, irmão, Ele quer que nós estejamos firmados na rocha. E a nossa casa, ela precisa cada dia estar sendo firmada nessa rocha que é Cristo. Pode ser que muitos ainda não estejam
firmados, mas a sua casa está. Mas você está. Talvez algum parente seu, talvez alguém ainda não está em Cristo, ainda não está com a casa preparada para a morada de Cristo, mas você está, e você é casa do Senhor, e no tempo certo Deus, aleluia, através da sua vida, e quando essas vidas estiverem abaladas pelos problemas da vida, eles virão até você e você vai orar, e você terá um fundamento para a vida dessas pessoas. Você terá um alicerce, terá uma coluna dentro da sua casa, porque Cristo é a tua fundação. Eles te procurarão. Aleluia. É por isso que nós devemos estar lançando sobre Ele todo o nosso coração, toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança. Aleluia, que Cristo Ele mora em nós, se Ele habita em mim e em você, nada vai te abalar. Quando Ele fala dos heróis da fé, né? Os heróis da fé, irmãos, eles estão ali naquela galeria, mas para eles estarem ali naquela galeria, irmão, não foi fácil. A Bíblia diz que eram homens que esta terra não merecia. E a Bíblia vai dizer, lá no primeiro versículo de Hebreus 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando nós vamos lançando fé na nossa casa, na nossa estrutura, mesmo como falado aqui, que nós devemos ser como uma palmeira, que o vento bate e ela vai até o chão, ela fica firme, mas ela está enraizada, ela vai até o chão e volta. E quem não passa por tempos difíceis, e quem não passa por ventos fortes, e quem não passa por batalhas espirituais, e quem não passa, irmãos, por fogo ardente, mas que a nossa casa estiver nele, se nós estivermos depositando a nossa fé nele, no fundamento que é Cristo, aleluia. Pode vir o que vier, a Bíblia diz que esses homens foram cerrados ao meio, muitos foram degolados. Pedro, que estava inconstante, que depois que ele teve um encontro ali no mar, que Jesus vai ter com ele já tinha negado a Cristo, o Senhor vai ter com ele, diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. Aí o Senhor diz: a partir das minhas ovelhas. Se você vê Pedro antes, ali nos evangelhos, e você vê Pedro depois, ali no livro de Atos, é um Pedro totalmente diferente, é um Pedro firmado, é um Pedro dentro de uma cadeia, esperando que muitos um tinha matado Tiago, e agora queria matar Pedro, também estavam aspirando a matar Pedro, ele estava dormindo entre meus soldados. E quando Pedro antes negou ao Senhor, só disse: era um deles. E ele disse: não conheço o rei. Agora Pedro estava dormindo em as prisões, as cadeias, e o Senhor foi lá dentro da prisão. Em meio às batalhas da vida, em meio às prisões, aleluia, deixa a tua fé firmada nele, aleluia. Aquele que serve ao Senhor é firme, irmão, no coração. E se eu estou passando por isso, Deus tem um propósito. Aquele que serve ao Senhor, que vigia, aquele que anda na presença do Senhor, que escuta a palavra do Senhor e as pratica, irmão, não precisa temer não. Você está praticando a palavra do Senhor, você está servindo ao Senhor com fidelidade, com o coração firmado, como falamos hoje pela manhã, no Senhor, pode ter certeza, a sua casa não vai cair. Então somente fique firmado na palavra. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, atribuladas no tempo presente. Como é que vai ser o dia de amanhã? Começa a atribular a sua mente.
as suas preocupações, e muitas vezes não lançam sobre o Senhor. Se você é morada do Deus Altíssimo, que está alicerçado nele, não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de cada área. Aleluia. Então somente vai depositando fé no teu fundamento. Porque cada vez, irmãos, nós lançamos a nossa fé sobre Ele. Isso agrada ao Senhor de uma forma que você não imagina. Ele firma a cara de uma forma. O Senhor não quer que nós sejamos negligentes. O Senhor não quer, irmãos, que nós vamos lançando no nosso alicerce qualquer coisa, não. Mas que nós sejamos pessoas que lancem no nosso fundamento coisas que vêm na beira da distância, que segurem. Não é qualquer material, não. Não é material barato, não. Porque o Senhor ele pagou um alto preço por nós. Porque nunca vai ser fácil, irmãos. O escritor ali no livro de Isaías no capítulo 43, o versículo 1, 1 e 2, ele fala, irmãos, que o Senhor Deus falando com a casa de Jacó, dizendo: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, ele te formou, ó Israel. O Senhor que formou aquela nação. Foi o Senhor que deu os mandamentos em pedras. E ele foi eu que formei essa nação. Eu fui lançando fundamentos verdadeiros sobre ela. Os deuses estranhos não, que não conheciam o Senhor, as nações vizinhas que não conheciam o Senhor. E o Senhor disse: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Oh, queridos, que a nossa vida ela esteja guardada no Senhor. Aleluia. Não importa a batalha, não importa a luta, não importa as opressões malignas, não importa o fogo ardente que venha sobre a sua vida. A Bíblia diz que eles não terão função em você. Eles não te queimarão, eles não te destruirão. As águas não vão te submergir. Assim como Pedro que andou sobre as águas e afundou, e o Senhor levantou aquele homem. Se você está no barco com Cristo, se você está com Ele, se Ele é o teu fundamento, se Ele é o teu alicerce, nada vai te abalar. As águas não te submergirão, porque é Deus falando: eu sou o teu alicerce. Eu sou o alicerce da casa. Aleluia. E ele disse: tu és meu, Jacó. Tu és meu, a nação de Israel é do Senhor. Muitos tentam destruir aquela nação, mas até hoje ela está de pé. Uma nação cercada por inimigos, mas que não tem Deus verdadeiro como alicerce. E aquele que está fundamentalizado no Senhor, que estará alicerçado no Senhor, aleluia, pode vir o que vier, irmãos, contra casa, o Senhor vai te deixar firme. Que você receba esta palavra nesta noite. Eu não sei que ultimamente tem atribulado o teu coração, mas descansa no Senhor. Será que nesta noite você pode descansar no Senhor? Será que você pode ouvir o Senhor falando ao teu coração nesta noite: filho, filha, descansa em mim. Então somente cumpre as minhas palavras. Então somente obedece a minha voz. Então somente escuta o que eu te digo. Aleluia. Porque quando tu passares pelo fogo, quando as provas vierem, quando as lutas vierem, elas não vão te submergir. Mas lá no versículo 49 de Lucas,
No capítulo 6, ele vai dizer: mas os que ouvem não a praticam, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor, Ele não deseja isso para nós. O Senhor, Ele não deseja isso para as nossas vidas. Ele quer que cada dia nós estejamos firmes nele, firmados nele. A Bíblia diz que aqueles homens, os heróis da fé, da fraqueza, tiraram força. O Senhor, Ele sabe, irmãos, quando nós estamos sem força. Aleluia. Ele sabe quando nós estamos se sentindo fracos, mas o alicerce continua lá, segurando você, segurando a casa. As forças podem até se desvair, as fraquezas podem até vir, como foi o caso de Elias, que entrou dentro de uma caverna e pediu para si a morte, dizendo: Senhor, eu estou sem força. Mas o Senhor foi lá dentro da caverna, dizendo: aí não é o teu lugar, Elias. Que faz daqui, Elias? Isso é o alicerce verdadeiro. Este é o Senhor, irmãos, que Ele sabe quando nós estamos se sentindo fracos, mas o alicerce continua lá, dizendo: eu estou aqui te segurando. O vento está forte. Aí o rei Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha e diz: nós não vimos, nós não somos três, mas eu vejo quatro com ele. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando aqueles homens foram tirados daquele lugar, nem cheiro de pelo queimado tinha, de roupa queimada tinha. Aqueles homens estavam passeando pelo meio do fogo. Oh, aleluia. Será que você pode passear com o Senhor em meio às provas do tempo presente? Será que você pode firmar o teu coração em meio às batalhas que você tem enfrentado? O Senhor é o teu alicerce. O Senhor, Ele sabe o ponto exato que você está. Ele sabe as provas. Ele sabe o fogo ardente que enfrentamos. Aleluia. Mas Ele é o teu alicerce. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos foram passar para o outro lado e Jesus ficou orando lá, a palavra do Senhor diz que o vento era contrário, eles remavam. Isso está lá em Marcos capítulo 6, versículo 48. Eu vou terminar com esse texto. E a Bíblia diz que vento, no versículo 48 vai dizer: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria lhe passar adiante. O Senhor sabe, irmãos, a tempestade que você se encontra. Se nós estamos diante do nosso fundamento, que é Cristo, que é esta pedra angular, irmãos, da direção, nele tem socorro, nele tem graça, nele tem força, nele tem perdão, nele tem santificação. Aleluia. Vai lançando a tua casa, vai firmando a tua casa sobre ele. Aleluia. A palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que nós possamos entender esta palavra nesta noite. Continue escutando o Senhor. O Senhor, Ele virá para socorrer sobre as águas. Aleluia. O barco não vai afundar. A tempestade não vai destruir a tua vida, porque você está firmado na rocha que é Cristo. Às vezes nós dizemos: Senhor, a minha casa está se acabando. Senhor, como vai ser que os meus, que ainda não te conhecem, que ainda não estão firmados em ti, mas você é coluna. E você está firmado sobre o fundamento que é Cristo. Você está firmado sobre o fundamento que é Cristo. Deixa a chuva bater. O Senhor, Ele permite as tempestades para você ficar maravilhado com o que Ele vai fazer. Aleluia.
eu disse, sou eu, não tem mais. Às vezes parece que nós estamos remando e o barco não sai do lugar. Parece que nós estamos lutando, e é só luta, é prova, é batalha. E a gente diz, Senhor, parece que nada sai, nada muda. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, já estou vindo sobre a etapa. Eu já estou chegando no teu barco, filho e filha. Eu já estou me aproximando, não tem, mas sou eu que tenho bom ânimo. Ah, pastor, como ter bom ânimo em tempos de tempestade, mas é porque você vai para o alicerce, então você já pode se alegrar. Fé é isso, fé, fundamentalidade é isso. Quando você é uma pessoa que lança a sua vida sobre este altar, sobre este fundamento que é Cristo, irmãos, pode vir o que vier, com sabedoria, não negligenciando a vontade do Senhor, nem as nossas vidas aí neste mundo, fazendo de todo jeito, de toda forma, lançando qualquer coisa sobre fundamento, não. Se você é uma pessoa que tem estado firmada, com os olhos fixados nele, pode ter certeza que não é a tribulação que você passa que vai lhe fazer cair ou a casa ser destruída, porque você vai ter feito aqueles discípulos que disseram: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia, é o teu Senhor. Basta só uma palavra dele. Basta só ele falar, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia, ele está vendo que a casa, ela muitas vezes está sendo ali balançada pelo fogo, pelo vento, mas ela não vai cair porque ela está alicerçada na rocha. O Senhor, ele é fiel para te colocar e te deixar de pé. Recebe essa palavra da parte do Senhor. Recebe essa palavra e edifica a tua vida nessa palavra. Vai lendo a Bíblia, vai recebendo as palavras que o Senhor está lançando ao teu coração. Fica de pé. Vai colocando fé neste alicerce. Vai meditando na palavra, vai firmando os teus pés sobre ela. Vencer, que tudo pode. Veja os teus olhos, fala com o Senhor. Os teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a tua vida nas mãos está. Os teus planos podem se frustrar. Pelo dentro para o Senhor. Os teus planos podem se frustrar. Porque ele assiste. Os planos do Senhor não se frustrarão na tua vida. Então somente ouve o que o Senhor te diz. Aleluia. Entrega a tua vida a Cristo Jesus. Lança a tua cara sobre este fundamento que é Cristo. Se você se afastou, se você está vendo a sua casa em ruínas, o Senhor nesta noite quer restaurar a casa. Ele quer levantar os muros que estão em ruínas. Ele quer edificar a tua casa. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. O Senhor quer te levantar. Volta para o Senhor, se você se afastou. Entrega a tua vida a Cristo Jesus. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não pode se frustrar os planos do Senhor na tua vida. Aleluia. A minha vida em tuas mãos está. Vai descansando no Senhor. A tua vida está guardada neles. Vai lançando as preocupações, toda ansiedade, todo princípio de depressão, síndrome do pânico. Vai lançando sobre o Senhor, porque Ele é o teu alicerce, Ele é a tua firmeza.
Escuta o Senhor falando contigo. Eu estou contigo. Eu estou nessa tempestade, nesse barco. Escuta o Senhor falando contigo nessa noite. Mas olha aqui, vem aí. É Jesus. Só que vem aí. Eu não sou pecado. É Jesus mesmo. Aleluia. Canto o seu nome, Jesus. Aleluia. Ele é contigo. É Ele. E se eu estou contigo todo o tempo. Aleluia. Ele é o teu alicerce, é a tua palavra nesta noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a sua presença aqui nesta noite. Eu queria pedir aos irmãos um tempinho que mais uma vez esqueci de passar o vídeo do Missões E10 que nós temos até hoje. Hoje estarei lançando, enviando o dinheiro ali para missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Uma igreja que está em mais de 180 países. Nós abençoamos através de nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos missionários. E eles dependem da ajuda da igreja. Então, que você assista esse vídeo rapidamente. Logo após estarei impetrando a bênção apostólica, orando juntamente com os irmãos. Amém. Meus queridos, Bispo José Roberto, supervisor da região Nordeste da Igreja do Brasil, passando aqui para nos lembrar acerca da nossa missão de contribuições. Nos faz lembrar Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, em que Paulo tem uma visão reveladora. Havia um povo em Macedônia clamando por ajuda, por socorro. Paulo tinha vontade, Paulo tinha visão, Paulo tinha iniciativa, mas precisava ser enviado. Assim, muitas outras pessoas precisam ser enviadas a outras nações, pelo que é necessário o seu amor, a sua contribuição, o seu zelo, para que aí o Brasil possa manter os nossos missionários em outras pátrias para a glória de Deus. Lembre-se que nós só temos a visão, temos que ter também a iniciativa, o amor e o zelo de manter e de enviar os missionários a outras nações para a glória do Senhor. Contamos com você no Missões E10, faz a todos em nome de Jesus. Amém, Jesus. A igreja, ela conta com você. O Senhor, Ele conta com você através da oração, através da contribuição e também indo para o campo. Quem sabe não sai daqui um missionário, uma missionária para o campo e Deus leva para missões transculturais. Nós já estamos fazendo missões aqui, missões culturais, mas Ele pode te levar para outro país. Ele pode trazer alguém para este lugar e levantar pessoas para a glória do seu nome. E é necessário nós orarmos, nós mantermos essas pessoas, porque é a obrigação da igreja. O dízimo que você deposita nesta igreja, ele também, uma parte vai para missões, vai para os missionários. Então, que você se sinta desejoso, com o coração sensível de contribuir para missões em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite. Quero agradecer você que nos assistiu, você que esteve aqui junto conosco, que o Senhor permaneça abençoando a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite.
Obrigado pela tua presença neste lugar, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Ó Senhor, quantas vidas enlutadas neste dia, Senhor, perderam seus entes queridos. Ó Senhor, visita a família da Diana. Ó Deus, que perdeu a sua mãe. Ó Deus, sabemos que a perda, ela não é fácil, dói muito, Senhor. Sabemos que nós temos experiência de já perder as nossas mães, não é fácil. Mas Deus, o Senhor é um Deus consolador, que teu Espírito Santo alcance esta família, alcance os corações, assim também de Cris e toda a sua casa, Senhor, que perdeu a sua mãe, que chora neste dia. Ó Deus, mas que teu Espírito Santo, que é o consolador, que é o fortificador, que é o alicerce, que vai, Senhor, ao encontro dessas famílias, ó Deus, e abraça, e consola, e enxuga as lágrimas, Senhor. Sabemos que não existe palavras neste momento que venha suavizar esta dor, mas só Tu, Espírito Santo, só o Senhor pode alcançar essas vidas e trazer paz ao coração, e trazer calma, e trazer consolo, Deus. Ó Deus, visita essas famílias em nome do Senhor Jesus e consola através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor, obrigado por sempre estar conosco, por sempre estar cuidando das nossas vidas. Obrigado por servirmos a um Deus que cuida, que se comove com a nossa dor e vem até nós, que nos socorre, nos fortalece, Senhor. Obrigado, Senhor, assim como Lázaro que havia morrido ali, e o Senhor vê ali aquelas pessoas chorando, o Senhor vê, Senhor, o clamor daquelas pessoas, a tristeza, e a Tua palavra diz que o Senhor chorou com eles. Aqui o Senhor chora conosco, Senhor, em momentos de dor, de luta. Que assim seja com estas vidas, com esta família, Senhor, que estão enlutadas neste momento. Ó Deus, faz a Tua vontade, cuida da vida de cada um. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu perdão, Teu amor, Jesus. Que o Senhor seja sempre o nosso alicerce. Que nós precisamos estar firmados todos os dias, independente do que venha a vir aí na frente, as batalhas, as lutas, as investidas do inimigo, ó Senhor, as fornalhas, as tempestades, nenhuma dessas coisas venha nos parar, Senhor, porque nós estamos firmados em Ti, alicerçados em Ti, Senhor. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz para casa, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Cuida de cada família aqui representada, todas as coisas que nós oramos, nós pedimos, nós profetizamos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, toda a igreja diz, amém e amém.